Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o caso de Brian Johnson. Ele é o tema de um documentário da Netflix intitulado Incontável: O Rei do Fígado. Primeiro, analisarei o contexto do caso, passarei para a linha do tempo do incidente e, em seguida, oferecerei minha análise. Brian Johnson nasceu em 7 de abril de 1977 e foi criado em San Antonio, Texas. Seu pai, Philip, estava estacionado em uma base da Força Aérea lá. O pai de Brian morreu de repente quando ele era muito jovem. Ele e seu irmão foram criados pela mãe. Brian afirmou que foi intimidado quando era jovem e tinha um distúrbio de fala que exigiu terapia. Após o ensino médio, Brian foi para a Universidade Texas Tech, onde estudou bioquímica. Depois de se formar, ele se mudou para Houston e virou representante de vendas farmacêuticas. Em algum momento, Brian se casou com uma mulher chamada Barbara e teve 2 filhos. Um filho foi chamado de Had Ikel, como o nome Had R-A-D e o nome Ikel I-C-A-L. O outro filho foi nomeado Striker. Presumo que esses nomes foram os finalistas de um gerador de nomes da WWE. Brian tinha muito interesse em fitness e fisiculturismo. Ele disse que foi inspirado por filmes com Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Acontece que seu interesse em fisiculturismo levaria a um enorme sucesso e a uma humilhante controvérsia. Agora, a linha do tempo do incidente. Brian Johnson afirmou que quando seus filhos, Red Eagle e Striker, eram jovens, eles eram fracos, tinham reações alérgicas e tinham dificuldade para respirar. Como resultado, eles tiveram que ir ao hospital. Depois que o tratamento convencional falhou em ajudá-los, Brian começou a ler sobre o estilo de vida ancestral. Isso envolvia estar em harmonia com a natureza, comer carne crua, órgãos e ovos e evitar alimentos processados. Ele diria mais tarde que os órgãos eram realmente incríveis e ele se fixou no fígado. Ele disse que todos os organismos alfa comem fígado. Em 2016, Brian fundou a Ancestral Supplements, vendendo órgãos engarrafados. Isso, é claro, incluía fígados. Ele afirmou que seu novo estilo de vida era a solução para problemas de saúde física e mental. Em 2017, Brian começou a se chamar o Rei do Fígado. Os membros de sua família também adotaram apelidos. Sua esposa, Barbara, era a Rainha do Fígado. Seu filho, Had Ikel, era o menino Fígado Had e seu filho, Striker, era o Striker, o Bárbaro. Não sei se a família tem um nome coletivo, mas eu pensei em Vingadores do Fígado, como algo que a Marvel produziria quando ficarem sem boas ideias. O filme poderia ser intitulado Vingadores do Fígado Era da Anemia. Em 2021, Ryan Johnson tornou-se ativo no Instagram e TikTok. Em 2022, ele começou um canal no YouTube. Ele acumulou milhões de seguidores em várias plataformas de mídia social, incluindo 1.200.000 inscritos no YouTube. Ele publicou vídeos contendo comportamentos bizarros que eram consistentes com seu estilo de vida ancestral. Por exemplo, Brian apareceu em vídeos comendo testículos de touro cruz como se fossem nuggets de frango, cortando órgãos de animais e os rasgando com os dentes, condizente com o apocalipse zumbi, usando os dentes para pegar peixes diretamente de um corpo d'água, submergindo-se em um banho de gelo, malhando debaixo d'água e levantando peso com sua esposa. Brian queria ser um modelo para os jovens, incentivando-os a expressar a melhor versão de si mesmos e explorar seu potencial. Muitos notaram que Brian tinha um físico incrível, com uma definição que parecia de desenho animado. Ele afirmou que isso era resultado de seu estilo de vida ancestral, incluindo exercícios intensos. Ele negou repetidamente o uso de drogas para alcançar esse crescimento muscular, afirmando que aumentou drasticamente o tamanho de seus músculos através de técnicas totalmente naturais. Uma coisa era certa, não havia como Brian estar usando esteroides. Em 28 de novembro de 2022, e-mails vazados revelaram que Brian usava esteroides. Ele gastava mais de $11.000 mensais com eles. Brian percebeu que havia sido exposto como uma fraude e debatia se deveria confessar ou continuar a mentir. No final, ele optou pela primeira tática. Em 1º de dezembro de 2022, Brian publicou um vídeo em seu canal do YouTube intitulado Confissão do Rei do Fígado, Eu Menti. Neste vídeo, Brian indicou que enganou muitas pessoas.
A situação dele era complicada e ele nunca esperou esse tipo de exposição de sua campanha nas redes sociais. Brian confessou ter usado esteroides. Ele disse que as pessoas estavam sofrendo de depressão e ansiedade e que os jovens homens estavam perdidos, fracos e submissos. Brian argumentou que, apesar de ter mentido, sua intenção era ajudar as pessoas. Brian disse que, ao tomar esteroides, suas enzimas hepáticas dispararam. Ironicamente, o rei do fígado quase acabou sendo o assassino do fígado. No final do vídeo, Brian disse que sua baixa autoestima também contribuiu para seu mau comportamento. Como esperado, o vídeo de desculpas do Brian não foi bem recebido. Muitos creram que ele não estava arrependido de fato, minimizou o impacto de sua decepção e tentou justificar seu comportamento. No momento em que estou fazendo este vídeo, Brian Johnson continua a operar um negócio de suplementos mesmo que sua reputação tenha sofrido danos sérios. Agora, passando para minha análise, aqui estão meus destaques e reflexões sobre este caso. Em maio de 2025, o documentário Untold The Liver King foi lançado na Netflix. Ele apresentava Brian Johnson se comportando de maneira típica para ele, como comer carne e órgãos crus. O filme continha várias cenas surpreendentes que certamente prenderiam a atenção do público. Brian falou brevemente sobre seu passado, incluindo sua história de origem, aquela em que seus 2 filhos estavam doentes, o que levou à descoberta do estilo de vida ancestral. Ele promoveu seu negócio de suplementos e falou sobre seu enorme sucesso. No escândalo dos esteroides, Brian pareceu bastante confuso após ser flagrado. Ele não sabia como agir e pode não ter ficado satisfeito com a direção escolhida para o pedido de desculpas. Em uma jogada surpreendente, que parece contrariar a ideia de que ele estava arrependido por se desculpar, Brian confessou várias ofensas que não pareciam estar de alguma forma ligadas ao uso de esteroides. Ele revelou um esquema em que havia fraudado a GNC, onde trabalhou anos atrás. Segundo Brian, ele fraudulentamente devolveu garrafas vazias para as lojas GNC usando recibos impressos por ele. Ele também confessou imprimir dinheiro e produzir drogas. Evidentemente, ele criou drogas usando seu conhecimento de química. Perto do final do documentário, Ryan se envolveu nesta tentativa bizarra e errática de se reinventar. Ele abraçou os vegetais, disse que tinha sido um zumbi e falou sobre como tinha uma nova liberdade onde não precisava mentir. Ryan admitiu que não sabia o que fazia. Isso provavelmente não surpreendeu a maioria de seus espectadores. Ryan estava tentando salvar sua reputação, mas essa foi uma oportunidade perdida. Ele poderia ter se confessado no documentário e educado as pessoas sobre os perigos de confiar em golpistas. Em vez disso, ele tentou agir como se estivesse quebrado, patético e confuso. Ele insinuou que as questões em torno do escândalo eram complicadas. Nada mais distante da verdade. Foi um caso simples de um golpista que foi pego. Item número 2. Brian Johnson tem 9 preceitos ancestrais que ele promoveu para seu público como parte de sua teoria para uma vida saudável. Os preceitos são forças vitais que têm nutrido as pessoas por milhões de anos. Esses preceitos foram brevemente abordados no documentário, mas Brian forneceu mais detalhes sobre eles em seu site. Aqui está um resumo dos preceitos. Os 9 preceitos são os seguintes: dormir, comer, mover, proteger, conectar, frio, sol, lutar e vincular. Dormir é simples. Ryan indicou que era importante. Comer significa consumir carne crua e órgãos. Mover significa se exercitar muito, assim como Brian faz. SHIELD é sobre evitar perigos como Wi-Fi, campos eletromagnéticos e venenos produzidos pelo homem. Brian afirmou que é fundamental os homens manterem celulares distantes dos genitais. Para evitar expor partes íntimas em conversas em grupo. Conectar significa estar ligado à terra, como caminhar descalço na grama. Frio simplesmente se refere a estar exposto a baixas temperaturas, como tomar banhos frios. Sol significa exposição ao sol para obter vitamina D. Luta é basicamente apenas mudar a rotina de alguém, como escovar os dentes com a outra mão ou sentar-se em uma cadeira diferente. No documentário, Ryan descreveu a luta como uma forma de autodefesa, principalmente com o uso de armas de fogo. Ligação é sobre conectar-se com os outros, o que dá sentido à vida.
O tema dos 9 preceitos é o valor do mundo natural e viver como as pessoas costumavam viver muitos anos atrás. No item 3, Brian compartilhou suas opiniões sobre masculinidade em seu site. Ele discutiu sobre o homem tóxico, que não é um homem masculino. O homem tóxico é um beta ou um subprime. Brian afirmou que esse homem é uma vítima que vive no porão de sua mãe e que não assume a responsabilidade de criar valor interno. Ele não se respeita. O homem tóxico culpa todos os outros quando as mulheres o rejeitam, tornando-se mais interessado em videogames, redes sociais, uso de substâncias e auto-ódio. Brian não gosta da ideia da palavra tóxico ser pareada com a palavra masculinidade. Ele vê tóxico e masculino como opostos. Imagino que isso seja parte de sua estratégia para atrair jovens homens, especialmente aqueles com dificuldade em estabelecer relacionamentos românticos com mulheres. Brian tentou representar o ideal de masculinidade, o homem perfeito, saudável, em busca de sensações, bíceps do tamanho de perus, de ação de graças, amante da natureza, um colecionador de armas de fogo e um conhecedor de testículos de touro. Item número 4. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Brian Johnson perpetrou um tipo de golpe que é comum no mundo dos tratamentos alternativos. Ele criou uma história de origem envolvendo como a medicina convencional falhou com sua família. Embarcou em uma busca mágica para descobrir a sabedoria de seus ancestrais. Pegou algo antigo e o tornou novo. Inventou um conjunto bizarro e sem sentido de regras para a vida que supostamente seguiu para construir um físico impressionante. Na realidade, era uma farsa. Seus resultados não foram alcançados naturalmente, pois ele usou esteroides. Para ser justo, Brian reviveu algo antigo. Um esquema de fraude, não um estilo de vida. Ele teve sucesso porque explorou a credulidade e o desespero de jovens homens que estavam em busca de um propósito em suas vidas e de um herói que pudessem imitar. Eles compraram seus suplementos porque queriam ser como ele, forte, confiante e destemido. Brian era uma combinação estranha de muitas figuras populares. Ele tinha uma visão forte sobre masculinidade, como Andrew Tate, um amor pela natureza, como o rei do tigre, um físico e penteado como o pé grande, e um esquema selvagem para ser saudável, como outro homem chamado Brian Johnson, o multimilionário que quer viver para sempre. Brian, o rei do fígado, pode ter combinado crenças e valores de forma criativa, mas sua fraude não era original. Ele era apenas mais um golpista desesperado que se aproveitava de pessoas ansiosas para tirar seu dinheiro. É difícil pensar em algo positivo que o estilo de vida promovido por Brian contribui para a sociedade. Pode-se argumentar que há um benefício. O homem poupa bastante em camisas. Agora, passando para minhas considerações finais. Às vezes faço anúncios para patrocinadores no meu canal. Essa é uma prática comum entre criadores de conteúdo para gerar receita. Com o passar do tempo, diversas empresas me abordaram. A maioria delas é legítima. Também sou abordado por empresas que promovem suplementos não comprovados. Isso acontece constantemente, o tempo todo. Há alguns dias, recebi 3 ofertas em um dia de empresas de suplementos. Eles são extremamente vigorosos em tentar fazer um acordo comigo. Acredito que usam as mesmas táticas com todos os criadores de conteúdo contatados. Quando uma empresa me procura para anunciar seu produto ou serviço em um dos meus vídeos, preciso avaliar se ela é adequada para o meu canal. Se a empresa não for adequada, geralmente eles aceitam um não como resposta sem problema. Eles entendem como é importante que um criador de conteúdo se sinta confortável com o produto ou serviço que eles vão promover. Contudo, empresas de suplementos raramente desistem após eu negar. Elas são as empresas mais insistentes que me contatam. Elas mandam e-mails repetidos dizendo que eu ganharia muito dinheiro se promovesse seus suplementos, vitaminas, testosterona ou o que quer que estejam vendendo. Essas empresas não captam a indireta. Acredito que eles falam a verdade sobre o potencial de ganhar muito dinheiro, mas não sobre a eficácia de seus produtos. Fazer negócios com empresas de suplementos, na minha opinião, é se vender. Nenhum cientista, nenhum clínico pode se sentir bem promovendo algo que se baseia em pseudociência. A credibilidade de um profissional nunca deve estar à venda. No entanto, alguns outros criadores de conteúdo sentem de maneira diferente. Eles farão de tudo para ganhar dinheiro com muita felicidade. E ganhar dinheiro eles ganham.
A base de clientes para suplementos é assustadoramente grande. Nunca deixa de me surpreender. Isso é um triste reflexo do cenário atual nas redes sociais. É o velho oeste de promessas falsas, tratamentos inúteis e masculinidade deturpada. Sempre haverá um trapaceiro para pessoas com problemas na vesícula admirarem. Hoje é o rei do fígado. Talvez amanhã seja o governador da vesícula ou o tirano do testículo. Esses fraudadores podem estar moralmente falidos, mas financeiramente vivem como reis. Mesmo após ser desmascarado como mentiroso, Bryan Johnson ainda finge ser um super-herói. Voltando ao tema Marvel, Wolverine tem garras, o Rei do Fígado tem ovos crus, Thor tem um martelo, o Rei do Fígado tem um haltere e o Tocha Humana tem bolas de fogo. O Rei do Fígado tem touro. Você compreendeu a ideia? Esses são meus pensamentos sobre o caso de Bryan Johnson, também conhecido como o Rei do Fígado. Agradeço por assistir. Falo com você em breve.